Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Marta Ueche. Juliana Lustosa. Débora Desotti. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Muita alegria pra vocês! Feliz Ano Novo pra todo mundo, né? Pra essa loucura de quem acha que a gente tá atrasada, né? Não estamos atrasadas. No ciclo da natureza, estamos começando agora. Você tá no podcast Energia Estelar, então, né? Com certeza vai ser diferente. Isso, e hoje é o 16º episódio mais especial, né? Porque a gente adora falar sobre isso. Quem não gosta, né? De falar, é aquele pisciano doido. A escorpiana, né? Sempre rola um bullying, não queria falar nada. Não é? Então, aí a gente resolveu fazer esse programa especial, né? Sim. E um planeta bem especial que tá entrando. Falar de Júpiter. Quem é esse? De onde vem, né? O que ele causa em nossas vidas. Muitas novidades aí para vocês compreenderem tudo o que está acontecendo no céu e tomarem as melhores escolhas. Estamos aqui para isso. E vai ter muita coisa hoje, né, gente? Nossa, hoje a pauta tá boa, mas se você quiser colocar suas perguntas, quer saber alguma coisa sobre você, manda o seu nome e a data do seu nascimento. A gente aqui vai dar uns spoilers, uma cartinha de dragão. Vamos aqui encaixar tudo direitinho para dar tempo de tudo, né? É verdade. E ó, pessoal, já aproveita, se inscreve aí, né, nas nossas redes sociais, YouTube, Marta Ueche, Juliana Lustosa, Débora Desotti. Comenta, compartilha, deixa um like, que daí mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, beleza? Acende o sininho para repegar, né, as novidades. É muito importante criar esse momento com vocês. Boa, isso aí. E aí a gente começa com essa loucura de Ano Novo. Vamos explicar certinho. Porque, na verdade, existe uma coisa que chama calendário gregoriano. Né? E o calendário gregoriano é o que hoje rege o mundo inteiro, por isso que dia 1/1 a gente comemorou o Ano Novo, né? Mas esse calendário que feito pelo Papa Gregório, ele foi feito para que fizesse com que as pessoas pagassem os impostos para eles poderem colher antes. Então, eles trocaram o ciclo. Tanto que setembro seria o mês 7, não o mês 9. Sim. Dezembro seria o mês 10. Né? Novembro seria o mês 9. Sim. Né? Então, essa mudança foi feita por uma questão mesmo tributária. E quando a gente acontece no dia 1, o que a gente faz? Paga impostos. Continuando. O mês que mais paga esse imposto, né? Paga imposto, né? É muito curioso quando a gente vai entendendo a história, né? Por que esse calendário gregoriano e que desconectou com o ciclo da natureza? Sim. Porque quando a gente vai pela astrologia, é o ciclo natural. Exatamente. É outro que é o ciclo real mesmo, que estamos vivenciando aqui e agora. Sim. Que é como a gente começa sempre no signo de Aries. Então, não começaríamos no ciclo de Capricórnio, né? A gente começaria no signo que é o que abre caminhos, é o que, né, dá iniciativa. Então, e é interessante que até o nosso corpo entra nisso, porque espera o carnaval, né? Sim. Tá dando falar? Inconscientemente isso acontece, né? E aí a gente tá trazendo consciência até para as pessoas se observarem, né? Tipo, ó, a partir desse ano, né, observa como rola esses ciclos aí. Porque nesse calendário, que é um calendário mais masculino, digamos assim, né, com forma e estrutura, a gente começa de 31 de dezembro para janeiro naquela energia de quero iniciar as coisas, porque virou o ano. Só que as coisas não começam a iniciar às vezes, né? Fica aquela sensação, já vem o carnaval. Por quê? Porque não é o ciclo natural. E quando você começa a compreender o ciclo natural, fica mais fácil, porque você passa a ter consciência. E aí tudo muda, você tem mais poder de escolha, eu falo, né? Mais protagonismo. E a gente passou agora por um ciclo bem interessante que é o Saturno, né? Mentira, tadinho dele. É o Saturno. Então, o Saturno, não sei como foi o ano de vocês, mas ele fez vocês revisarem todas as lições não aprendidas, né? Nossa, foi muito intenso, né? Muito intenso. A gente percebeu muito isso nos atendimentos também, né? Todo mundo, ninguém escapava de Saturno. Saturno, ele é o fiscal na astrologia, o nosso
fiscalzão. Então, 2024 foi regido por Saturno. Estamos nos despedindo. E é interessante que a astrologia ela vai com calma, né? Hoje é o Feliz Ano Novo, né? Ontem, na verdade, que a gente... Hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia que a gente está gravando. Iniciou em Áries toda essa energia, mas estamos no restinho da última lunação de 2024. Verdade. Então, a gente tem ainda uma semana de lua minguante na última lunação desse Saturno para ainda olhar e perceber, assim, o que falta liberar. Porque foi um ano de muita purificação de karma, sim. Com certeza. E o que é legal, por exemplo, não importa o tempo que a pessoa está assistindo o podcast, né? Se já passou ou não, mas o que é legal? Se já passou, você está assistindo, olha e faz uma autorreflexão, né? Então, acho que isso que também vira atemporal, esse tipo de conteúdo. Porque por mais que já tenha acontecido, você consegue fazer uma retrospectiva e entender como reverberou na sua vida. Então, é uma dica legal. Porque você vai tendo consciência, né, da sua história, o que aconteceu, justamente para não repetir. E o que você continua repetindo, cuidado, porque Júpiter aumenta. Nossa, boa observação. Não é? 2025, que é regido por esse planeta aí, gigante da astrologia, ele gera isso, ele expande, ele cresce, ele é exponencial. Então, ele é exponencial para alegria, é exponencial para tristeza, é exponencial para questões que você ainda esteja repetindo. Então, bora aí aproveitar essa lua minguante, esse restinho. E a gente está entre eclipses, né? Então, estamos entre eclipses, se não bastasse, porque é justamente isso, né? No eclipse é a lua nova, que vai ser no sábado. Então, lua nova é o restinho mesmo. E aí o eclipse vem e dá a reviravolta toda. Isso, e além de tudo, porque você vê como o céu, ele não é aleatório, né? Não é aleatório. É impossível falar, ai, não, acho que o céu tá... Gente, é muito perfeito. Mercúrio retrógrado, né? O famoso, todo mundo põe culpa nele, coitado, mas ele tá retrógrado. E ele é ótimo para revisar. Justamente essa fase, você, peraí, pausa, em vez de sair tomando decisão, agindo, calma, vamos ver, Mercúrio tá retrógrado, o que tem aqui para mim? Né? Então, às vezes, a gente tem que mudar o plano, mudar a rota. E o Vênus retrógrado, né? Então, as questões que acho que é a base de todo mundo, que é o desafio. Dinheiro, finanças e amor, né? Dinheiro e amor. Dinheiro e amor. A Vênus deu aquela pisadinha no freio e falou, vamos esperar um pouquinho aqui, vou dar uma voltinha para trás, você não deixou nenhuma continha ali. Ô, Marta, fora que aí abre a caixa do arquivo morto. Exato. E vem a galera do passado, né? Exato. Oi sumida. Os Oi sumidas, vocês vão ver vários nesse período. Muito isso. Vem mesmo. E é curioso, né? Assisti uma palestra uma vez, gente, dos leucócitos. Já ouviram falar dessa, dos leucócitos? Não. Que todo mundo que a gente já teve uma relação no passado, você fica conectado pelos leucócitos. Jura? Ai, meu Deus. Calma, para tudo. Se você está dirigindo, atenção a essa informação. Foi uma palestra que eu assisti da Cristina Caio, e ela comenta isso e faz muito sentido. Então, quando você teve relações, tem toda uma linha do tempo, e você começa, por exemplo, a evoluir, ganhar mais consciência. As pessoas que você já se relacionou podem dar um up. E também, se você tá numa bad aí de Saturno e cai a vibração, a pessoa, o amiguinho lá do passado, que deu uns beijos e tal, te conecta. E aí começa a vir. Então, até nos relacionamentos é importante prestar atenção para não repetir os padrões nessa Vênus retrógrada, né? Trazer bastante presença, bastante consciência, o que eu tenho para limpar aqui, e lembrar que você tá conectado pelos leucócitos com todo mundo. E Vênus tá retrógrada. Vênus tá retrógrada. Então, aquele oi sumida no seu celular vai ser muito interessante. Fica atento aí. E aí é o lance que a gente fala de cuidar da energia, né? Porque quanto mais você cuida da energia, então você vai ser o que puxa ou vai ser o puxado. O puxado, Que a gente fala, né? Peixe grande come peixe pequeno. Então, né, neste momento, atenção também, né? A gente compartilha bastante conteúdo sobre isso. Enfim, cuide da sua energia para não ser puxado. Exatamente. Então, existe um relógio dos 7 planetas, né? Por isso que, na verdade, na astrologia moderna, eles consideram os 3 planetas, né? Urano, Netuno e Plutão. Só que no relógio astrológico, são 7 planetas que regem os anos. Então, você nunca vai ver um ano de Plutão, por exemplo. Já pensou o ano de Plutão? Nossa, graças a Deus, né? Que bom!
Mas, né, já pensou? A cena de Plutão, a gente sai... Aí vai todo mundo pro submundo, fica lá. Stand-by, volta o ano que vem. Né? Mas, então, nesse relógio de 7 planetas, então, a gente teve a regência de Saturno, agora estamos recebendo Júpiter. Então, como é que ele é? O que ele, né, representa? O que a gente pode esperar de Júpiter? Né? Quem é ele? Como é que come, né? Ai, Júpiter, assim, o que eu percebo, né, da consciência dele é realmente esse espaço de aumentar o lugar de otimismo, de fé. A gente fica muito conectado, às vezes, com o medo, com o que a gente não quer. E Júpiter, o aprendizado dele é, peraí, o que eu escolho para minha vida? Quais são as minhas escolhas? E pôr intencionalidade naquilo, porque ele está muito ligado com a fé. Então, causas judiciais, questões que tem que ser estão demandando aí uma resolutividade, facilita a vida, sabe? Júpiter vem para agregar viagens. É um ano de viagens, de cursos, de conexão, de expansão. E Júpiter está em Gêmeos, então se você tem alguma coisa em Gêmeos, ou seu ascendente, ou o Sol, né, Lua, Sim. Normalmente você vai ser puxado para alguma viagem. Muito, todo mundo, muita gente que eu estou atendendo está ativando. Viagens, novos cursos, novos começos. Novos começos. Porque o Júpiter tem essa energia de Gêmeos, que é movimento. Então, é muito não resistir. Percebo essa regência de Júpiter. Não criar resistência para permitir que o universo te surpreenda também. E ser ousado, né? Aí ia chamar, qual que é a dragona da ousadia? Purple Dragon. Porque o Júpiter é mais ousado, não dá pra ficar muito dentro da caixinha. Ele quer se mexer, ele não pode ficar comprimido, sabe? E é perceber isso na vida de vocês. Comprimiu, não é Júpiter. Então tem alguma coisa aí. Você tá em 2024 ainda, meu filho. Sem Atualiza. compressão. E o que é legal, como a gente tá na era de Aquário, você tá falando isso, né? É esse lance de entrar com Júpiter e se permitir fluir, né? Eu acho que é um convite para isso, né? Então, sei lá, o que eu tava resistindo, né? Saturniano lá atrás, deixo, abro mão e permito fluir. Segura na mão Segura na mão da Purple. E vai. E vai. A Purple fala, algo novo está surgindo na sua vida. Estou preparando o caminho para você seguir. Agora, ouse dar os primeiros passos. Boa. Boa. É muito isso combinado com o Sol em Áries, que estamos aí no início do novo astrológico. E é legal, né? Até usando um pouco da minha expertise nessa questão toda do coach, da mentoria, eu tenho muito isso. Eu falo que usar todo esse conhecimento que a gente tem, né? Da astrologia, dos dragões, e eu uso hoje tudo isso, né? Nos meus atendimentos, mas tem a nossa parte. Então, ela fala, tem novos caminhos, mas ouse, né, dar o passo. Então, às vezes, as pessoas também precisam se apropriar desse lugar. Estamos num ano favorável? Sim. Mas o que você vai fazer? Isso é muito importante, essa questão da autorresponsabilidade. Né? É muito importante isso, Ju, que você trouxe, porque é a apropriação de quem eu sou para intencionalizar e fazer as escolhas alinhadas com o meu propósito, porque Júpiter traz muito isso sobre o meu sentido de vida, o meu propósito, os meus valores. Então, como que você está fazendo tudo isso? Se você está numa relação que não honra seus valores, o Júpiter vem e é avassalador também. Num trabalho que não está honrando quem você é, não está honrando os seus valores. Então, tudo isso fica mais latente. Saímos de Saturno, mas Júpiter, ele traz também uma energia muito forte de verdade. Então, tudo que não for verdade, desmorona. Não é? Aproveitando, se isso aconteceu com você, deixa aqui seu comentário. Coloca aí, foi isso mesmo. Tá tudo bem desmoronar. Tá tudo certo. Tudo bem, porque gente. tem que desmoronar às vezes para sair algo novo. E aqui a Lili sempre fala nesse processo que... né, que você falou da nova era, mas também de construção desse novo humano, dessa nova humanidade. Então, até num contexto mais planetário, a gente está tendo que revisar um monte de coisa para transformar e falar assim, isso aqui eu vou levar para o futuro mesmo? É isso que eu quero? Então, parece que está voltando um monte de coisa. Você fala assim, gente, mas isso não estava resolvido, jura mesmo? Aí, volta a questão para realmente falar assim, não, isso eu não vou levar para o próximo século, né? Não quero continuar nessa frequência. Então, eu acho que pensando, né, nesse movimento de toda a transformação, Gaia 5D e tal,
Júpiter está trazendo agora, é como se trouxesse as energias mais sutis estelares, ele como esse portal, para que essas energias possam chegar até a gente, porque é como receber o inesperado, né? Sim. E que mais inesperado do que um amigo, né? Isso é bem isso. É um portal que está sendo ativado, estão sendo atualizados, então, estar em permissão, além de não criar resistência, esse espaço, né, quando a gente fala, que eu já trouxe, de autoapropriação, autorresponsabilidade, o sentido de vida, é também estar em permissão para que você receba esse fluxo desse portal que está acontecendo e também estar presente, cuidando do seu corpo físico, cuidando dos seus hábitos, porque mexe a energia. Então, está muito comum também, eu percebi assim, as pessoas mais ansiosas, com dor de cabeça, o corpo está sentindo. E aquele hábito que você tinha, de repente não está encaixando mais, grupos de amizade, tem gente que eu tô nos atendimentos, eu não tô conseguindo conviver com aquele grupo que eu convivia, mas eu gosto deles. Então, é porque às vezes você está passando por um processo de atualização. Sim. E estar em permissão é muito importante, né? E se cuidar. A Josiane falou, se aconteceu, tá acontecendo, kkk. Pois é, tá acontecendo com a maioria das pessoas. E é como se tivesse que quebrar muitas crenças, né? E muitas coisas interessantes. Uma coisa de Júpiter que aconteceu antes de chegar Júpiter, né? Mas o Júpiter chegando, a gente sente essa vibração. Para mim, foi a Fernanda Torres ganhar o Globo de Ouro, que é a coisa mais inesperada, né? Ninguém esperava que ela ia ganhar. E Eu Estou Aqui ganhar o Oscar, né? Então, às vezes, quando você está no lugar certo, na hora certa, e é o seu momento de receber, Júpiter fala, parabéns! E te premia também. Então, tem uma coisa boa em Júpiter. É verdade, né? porque a energia já estava respingando, né? Sempre começa assim o movimento. E o que eu acho que é interessante com esse processo todo, né? Eu estava até estudando um pouco sobre um livro que fala dessa questão do apego, da domesticação e do perdão. Então, o que eu preciso desapegar, né? Um exercício para essa fase. O que eu preciso desapegar? Olha mesmo, faz uma lista, assim, coisas que já não estão mais, né? Tanto coisas físicas, quanto, às vezes, comportamentos, padrões de pensamentos. Aí o lance da domesticação é um pouco mais extenso, né? Não vou me aprofundar aqui, mas são padrões de pensamentos, padrões de comportamento que você adquiriu lá na infância, né? Pelas pessoas que você convivia. E aí você continua repetindo, mesmo que você não concordasse com eles. Então, esse pega um pouquinho mais. Porque é inconsciente, né? Porque é inconsciente. E, por último, a culpa, né? Então, por que o perdão? Porque se eu não me libero dessa culpa, né? De ter feito algo errado, enfim, eu continuo repetindo aquilo. Repetindo. E o Saturnão que fez a gente olhar todas as nossas culpas, né? Não sei quem pegou o chicotinho e se bateu em Saturno. Então, galera, é o seguinte, ano de Júpiter, nós vamos começar a falar dos signos, mas se a gente pode deixar, né? Eu quero deixar uma mensagem específica. Olha para isso, né? O que você precisa desapegar, quais são aí os padrões, né, de domesticação que você precisa liberar. E, cara, na boa, somos adultos, eu acho, toca o foda-se, sabe? Deixa a culpa lá atrás, porque você não vai mudar o passado. Então, assim, daqui pra frente, vão falar mal de você de qualquer jeito, mas se você pelo menos puder ser a sua verdade, viver a sua essência, você não vai entrar na estatística, que cada vez sobe mais de pessoas com depressão, né? Questões de saúde mental, suicídio, enfim, vários temas aí que a gente se preocupa, né? Então, viva a sua verdade, aproveite Júpiter e bora para esses signos? Júpiter está a seu favor aí. E aí, Júpiter com Áries fica como? Júpiter com Áries. Então, nesse contexto, iniciar aquele projeto que você precisa startar, que está escolhendo startar e não starta. Momento de ação, momento de coragem. Coragem no sentido de ouvir o coração, de ouvir a sua verdade. Então, essas duas combinações gera essa simbiose de ação, coragem, início. E o Nó do Norte teve 2 anos em Áries. Então, senhor Ariano, você recebeu muita informação nesses 2 anos sobre o que você precisava mudar. Então, se você tá teimoso de não mudar, agora Júpiter te empurra. Principalmente para os arianos, pega esse espaço.
E os arianos... A gente já vai começar do signo? Vocês já querem começar? Vamos lá. Tá. Então, para os arianos, é justamente isso. Vocês estão mais potencializados nesse sentido de startar, de começar, porque tá tudo em vocês. O nó do norte já fez vocês começarem. Sim. Se não foi suficiente o nó do norte, agora Júpiter te empurra. Júpiter também estava com eles, então além de vocês estarem recebendo muita informação, Júpiter ficou em Áries muito tempo também. Então vocês receberam muita energia mesmo. E agora é o momento de colocar a mão na massa, liberar os medos aí, os ressentimentos, perdoar o que precisa perdoar também, para fazer o que você veio fazer. Lembrando que, principalmente no início de ano, para os arianos, as arianas, Mercúrio retrógrado nesse signo, então também está ativando você ter mais percepção do que precisa revisar, né? E Vênus te trazendo aí uma dose de você perceber, assim, quais fontes de renda estão disponíveis aqui. Vênus ativa muito esse espaço. Então, tá muito forte para os arianos, principalmente no início do ano. Os taurinos tadinhos, daí eles vão ficar bom. Quando o Urano sair de Touro, vai ser bom pro taurino. Tá acabando. Os taurinos, é parar de resistir às mudanças. Eles estão prontos, mas eles ainda estão um pouco na resistência, porque Urano vem, chega, tá falando muda. Tira o chão do taurino. Tira o chão. O taurino tá lá, resistindo. E uma chave realmente para os taurinos fazer esse movimento de desapego, a palavra para os taurinos é desapego, porque Urano, que é o planeta do desapego, tá em Touro, então é o principal ponto para eles ainda em 2025, não ter medo, sair da resistência, da necessidade de controle. Então, taurino, solta o controle, que vocês estão prontos também. E aproveita esse ar de inovação de Urano. Porque aprender inovação, coisas novas, conexões novas tecnologias, novas, amizades novas. É por meio dessas conexões que vocês vão ter esse apoio para fazer o movimento. Eu acho que é o lance de soltar a teimosia e aquela frase, sempre foi assim, né? Então, para 2025, apaga isso, larga a teimosia. E a Patrícia, que é taurina, fala, não tira o meu chão, não. A gente está te alertando, queria te dizer. E tem aí a questão de Plutão em Aquário, que faz uma tensão também com os taurinos. E pega num lugar mais profundo ainda para essas mudanças acontecerem. E o que é o desafio nesse sentido é que vem memórias do passado. Abre um pouco a linha do tempo. E é perceber que nessa linha do tempo, você foca no hoje, no agora. Então, que fios me conectam nessa linha do tempo, que ainda vem aí algum medo, alguma sensação de desamparo. Reconecta essa linha e ressignifica, porque agora você é outra pessoa. Então, se apropria de quem você é hoje, dos seus aprendizados, da sua história e olha para o seu eu do futuro. E pega uma carona com Júpiter. Para Gêmeos já tá um pouquinho melhor, né? Nossa, Gêmeos. Gêmeos tá nadando, assim. Que delícia. Ó, Gêmeos que não estão aproveitando essa maré, estão perdendo tempo. Porque Júpiter está em Gêmeos, então, principalmente no primeiro semestre, para os geminianos, tá bom para iniciar um novo negócio, tá bom para o amor, tá bom para viajar, estudar. Tudo tá bom. Aproveita que é seu ano, esse primeiro semestre, então, olha, faz tudo que você quer fazer. É o momento de aproveitar, principalmente o primeiro semestre. Para no segundo semestre, você tá nos efeitos do que você já plantou, movimentou, fez. E bom para todas as áreas mesmo. Claro que a gente está falando aqui, né, de um lugar pontual. A gente tem que sempre olhar o mapa como um todo. Sim. Mas são pontos e trânsitos que são bem fortes que a gente está usando aqui. Tendo esse cuidado. Então, geminianos, aproveitem. Né? Muito bem. Andréa perguntou se vale para ascendente. Vale também, viu, Andréa? Vale. Se você tem pontos fortes em Gêmeos ou pontos fortes em Touro, assim, também presta atenção. Pro ascendente, é muito a sua impressão no mundo, Andréa. Então, com Júpiter passando pelo ascendente, você tem mais autonomia. Você vai buscar mais autonomia, mais independência. Você tem mais facilidade de se mostrar, de se revelar, se importando menos com o que os outros vão pensar. Ixi, então, a menina já faz isso agora. Nossa, então agora ela vai dar virada no Jiraya. Agora que ninguém segura. Você vai falar, nossa, o que aconteceu com essa galera, né? Mas é legal isso, eu acho que vale ressaltar, né? Que a gente traz essa visão
geral, mas cada um é como um autoconhecimento, né? Sim. Então, a gente usa muito a astrologia também, essa questão do autoconhecimento, tá, gente? Então, é muito responsável. Lembra que os astros inclinam, mas não te obrigam. Não é uma obrigação. Você pode usar ou não esse momento pensando nesse processo. Aí você ou surfa ou, né, é surfado. Surfado, exato. Né? Porque você surfando, você tem lá o controle da prancha, o que você vai fazer, vai abaixar, Vai levantar, chegou a onda, né? Eu falo que a astrologia, as estrelas não definem seu futuro. Não definem. Elas sinalizam e você escolhe e tem maior percepção. Peraí, que nem estamos falando aqui para os geminianos, aumenta, tá com facilidade para as conexões, para network, para viagens, cursos, startar coisas, então bora, né? Bora. E eu acho que isso conecta com o que você falou no começo, né, Marta? Essa questão de que a vida é cíclica, né? Então, a gente entender que a natureza, né, faz parte disso. Então, o geminiano tá na fase boa hoje, mas amanhã, pode né? Não ser, pode um desafio. Então, aproveitar, né? A gente potencializar, eu acho isso muito legal, né? Potencializar. Cancerianos, cancerianos fofinhos. Eles são muito fofos, né? Elemento água. O canceriano tá... Eu vejo que tem mudanças para os cancerianos, mas é mais sutil, é mais leve. E mais pro segundo semestre, né? Quando entra em câncer. Segundo semestre. Então, no primeiro semestre, é o momento de trabalhar muito o planejamento, a organização, entrar em contato com seus sentimentos, porque às vezes a tendência é se proteger muito, né? Nessa energia toda que está acontecendo, muita velocidade, muito movimento. Câncer, vocês têm uma memória invejável. Mas tem hora que é pra ir pra frente. Né? Somente essa parte que a Ju falou do deixa pra lá e tá com F. Tá com o Fzão? Essa é pra você. Então, verdade. Eu vejo muito assim. E no segundo semestre, aproveitar. Porque aí Júpiter vai estar em câncer. E aí vocês vão estar mais ousados. Então, agora não precisa se preocupar tanto em tomar decisões muito rápidas. Mas ir se estruturando para... Quando Júpiter chegar em câncer, você ter como sustentar e estar aquecido. Porque as oportunidades começam a chegar no segundo semestre. Se você não se aqueceu, não fez o treinamento, não olhou certinho o que eu preciso desapegar aqui, pode chegar as oportunidades e você não está pronto. Né? Então, é muito aquecimento no primeiro semestre e depois se soltar. Tá bom para todas as áreas, eu sempre falo, dinheiro, amor. É uma escolha de você, se você cuidando do seu jardim, todas as áreas vão se harmonizando naturalmente. Então, cancerianos, se organizem, observem, né? Façam esse diálogo interno para no segundo semestre vocês voarem aí. Que eles são da água, né? Mas eles vão estar nadando e voando. Né? E para leões, leoninos... De plantão, Leoninos tem mudança forte aí também. Eles estão sentindo muitos incômodos. Tudo que o leonino ficou pondo debaixo do tapete tá vindo à tona. Então, não adianta. Ixi, temos um leonino aqui. Oi, Doni! Então, tudo que ficou muito debaixo do tapete, eles vão estar se sentindo assim, nossa, tô perdendo o controle aqui. Aí começa a vir um negócio que é desconfortável, mas é para crescimento e para expandir e também você entrar em contato com a sua força, com a sua verdade. Senão você imagina que aquilo que tá debaixo do seu tapete expandiu e você vai bater em algum lugar. Bate lá no teto, né? Subiu e bateu no teto. Plutão em Aquário tá fazendo oposição a Leão. Então, isso vem à tona e tomar cuidado muito com os exageros, porque essa força que tá vindo, não ficar preso nos exageros, nessa sensação que o copo tá cheio. E a linguagem para poder ter esse surf todo é amor. O amor, o leonino entrar em contato com o amor próprio no lugar mais genuíno. Eu ia falar autovalorização, autoestima, né? Então, eles transferem muito pro externo às vezes. Eles são bem resolvidos, mas às vezes eles transferem. Josi, que a leonina falou, é exatamente isso, tá muito forte. Então, a leonina temos aí a confirmação de uma leonina. Estava pensando em você, Josi, esses dias que eu preciso falar com você. Os virginianos, né? Que o rabo do dragão tá em virgem, agora saiu de Libra há 2 anos e agora tá em virgem. Como é que a gente pode esperar para os virginianos? Então, eu vejo essa questão da cauda do dragão tá em virgem
eles cuidarem da saúde. Sim. Não é que vai Corpo estourar. físico. Corpo físico. Estão mais sensíveis. Estão sendo mais, os incômodos para os virginianos também ficam mais evidentes, porque eles estão mais sensíveis. Então, se tinha um estilo de vida que estava mais desgastante para o corpo físico, não vai mais conseguir. Então, é importante organizar a rotina, organizar a alimentação, cuidar da saúde física. E irritação. Virginianos têm uma cuidar. irritação muito forte. É verdade. Né? Então, trabalhar essa irritação, porque esse ano pode dar uma ampliada nessa irritação. E essa ampliada tá ligado com a irritação, o excesso de perfeccionismo, o excesso de crítica, de autocrítica. É porque... Não é isso, posso não, falar? porque vem coisas do passado. O nó do sul é o passado, né? Então, pode Sim. vir questões para serem resolvidas aí. Não, e tem essa questão, né? Porque o virginiano, ele é conhecido como uma pessoa organizada, né? Mas a gente fala muito isso. Toda a qualidade, se ela tá em excesso, ela vira uma fraqueza. Certeza. Então, assim, o excesso da organização vai te causar um estresse, uma ansiedade, né? Então, usar essa habilidade, você sabe né? por que o virginiano se organiza? Porque ele é desorganizado internamente. Aí ele precisa do E externo aí para ele ajudar. precisa deixar o externo controlado e organizado, porque internamente ele naturalmente, ele é quase um pisciano ao contrário. Então, É, ele porque tá no ao eixo, contrário. né? tá no eixo, então ele se Mutável. desorganiza. A gente esquece, né? A virginiana é uma terra mutável. É. Então, a mente realmente é intensa aí. Faz Confusa às vezes. E os librianjos, mentira. Tem mais uma libriana, vamos saber. Os librianos. Olha, libriana aqui Na frente. Sabe o que eu percebo muito da energia para 2025? Quiron, esse movimento todo de Áries vindo muito forte, e isso está fazendo uma oposição à Libra, é trabalhar os limites. Então, os librianos estão sendo convidados a trabalharem os limites, o basta, o chega, a se valorizarem mais, a se ocuparem o seu espaço, colocar a voz. Então, librianos, eu sei que vocês são muito bons. É bons, não é bonzinho. E não é bonzinho, bobinho. nem bobinho. E em harmonizar, em pacificar, né, em trazer conciliação. Mas agora é o momento de vocês olharem para si e se priorizarem. Se priorizarem em todos os sentidos. E a vida vai estar levando esses movimentos. Né? É Você isso aí. confirma aí, Libriana? Você tá sentindo? Não, na verdade, é o karma do Libra, né? É o karma do Libra, O karma do Libra é aprender a dar limite, porque ele quer agradar todo mundo, é um signo diplomata. Então, É o aprendizado É o de aprendizado, porque excesso de diplomacia, você faz tudo pro outro e não faz nada pra você. Sim. Então, isso é o karma do Libra. E aí isso vai valer nas relações afetivas, profissionais, sociedade, família. Observar esse movimento e tendo essa balança, esse termômetro, né? Onde começa o meu e o outro. Como que eu equilibro isso aqui? E pra nós? Escorpio, né? Agora Juju. temos quero saber. Escorpionina. Escorpioninas, escorpioninos, ouçam com atenção. O signo que mais sofre bullying no zodíaco, tamo junto. Os escorpiões também estão passando por um movimento, assim, tenso ainda. Vem já, né, esse movimento acontecendo. Urano faz oposição com o Sol em Escorpião. Então, esse movimento ainda está no restinho do segundo tempo. Então, Escorpião, assim como os taurinos, ou muda. Se resiste, pega o corpo físico, pega alguma coisa que não era para pegar. Então, para os escorpianos, eu falo o seguinte: fluam, ouça o coração de vocês, intencione o que precisa intencionar, que é um momento mágico para você se liberar de padrões aí inconscientes que possam estar impedindo você de realmente ter a realidade que você está escolhendo, que está nos seus planos. Então, agora no começo do ano, que tem toda essa energia de Áries, que o Marte também rege Escorpião pela astrologia clássica, trazer a organização também, o planejamento, para poder aproveitar essa maré aí, porque o ano de Júpiter vale para todo mundo. Sim, então, e a gente está falando de cada signo, né, ligado, então, com esse ano de Júpiter, o que a gente tem de referência ali, né? Então, esse é o aspecto que a gente está trabalhando agora, né? A gente tem agora os Sagitários. Como é que, para o Sagitariano, a gente tem...
Alerta novidades. ou continua em festa, né? Sagitariano, o povo da festa. Continua na festa aí, né, sagitarianos? O que me chama a atenção, embora a gente tá no ano de Júpiter, é excelente, porque o Júpiter é regente de Sagitário, isso é muito bom, mas no começo do ano, Júpiter tá em Gêmeos, então tá fazendo uma oposição. Então, os sagitarianos também estão entrando num lugar de desconforto em alguns pontos, porque sagitariano, às vezes, é muito exagerado, né? Tem um espaço muito exagerado, que é tudo muito rápido. Muito intenso. Muito intenso. Muito, assim. É muito. Então, esse movimento do Júpiter estar oposto ao sagitariano está trazendo muito um choque de realidade também. Por mais que é Júpiter, estando em Gêmeos, tem um confronto, assim, de trazer um espaço de desconforto aonde, nos lugares que ele não está percebendo, sabe? Principalmente no campo mental, né? Às vezes muito pensamento ao mesmo tempo, muita coisa querendo fazer ao mesmo tempo. E lembra que, apesar de estarmos chegando, né, nas dimensões mais sutis, ainda nos manifestamos na terceira. Então, outro dia eu estava atendendo um sagitariano e falei assim, olha, você planeja o seu dia, aí você tira duas coisas. Isso. Porque você superestima o seu tempo, né? E você acha que você consegue fazer tudo. Sim. E quando você vê, dá muita frustração. E quer estar em todos os lugares. Com 5 festas por dia. 5 festas por dia. Com esse excesso de energia que está chegando no planeta, talvez também, por mais que vocês tenham Red Bull no sangue, não vão estar com toda essa energia. Então, selecionar é muito importante. E Júpiter em Gêmeos, se opondo ao Sol de vocês, é o que a Marta trouxe. Traz essa inquietação mental. E é importante, assim, saber que vocês são múltiplos. Então, ok, eu vou tocar mais de um projeto, mas então traga constância para todos esses projetos ao mesmo tempo. Tá tudo bem? Mais de um. Não tá tudo bem. Não é? Corta, faz, algum. joga pro segundo semestre. Porque eles não vão conseguir não ser múltiplos, né? Você tem um corpinho físico, amigos, tem que dormir. Vai pegar o corpo físico. Pode fazer 2, né? 3 pro próximo. Vai pegar o corpinho físico para eles. É verdade. Né? Porque você exaure, né, o corpo. E trabalhar grounding, né? Trabalhar a terra. Então, comer bastante raízes, agachamento, academia que pega bastante perna, pisar na terra. Sagitarianos é muito bom fazer isso. E quem tem Sagitário forte no mapa, ascendente, que a mente vai estar mais, assim, intensa, sabe? E os nossos amigos capricornianos? Então, os capricórnios aí, sabe o que me chama muita atenção? Estamos aí com Saturno ainda em Peixes, que é o regente de Capricórnio. E os capricórnios que têm toda essa questão do planejamento, da estrutura, eles estão lidando muito com as sombras. Então, em 2025, ainda tem aspectos de trabalhar, integrar a sombra para poder fazer o planejamento deles, a concretização deles, estruturação e lidando com o sentimento. Então, tá tendo o nó do norte em Peixes, porque a cabra de Capricórnio, a cauda é um peixe, no fim. E Saturno, que é o regente, está em Peixes. Então, todos eles estão trabalhando muito com o sentimento. É um momento de, ok, eu sou ótima em fazer, eu sou ótima em pensar, mas agora eu me aproprio dos meus sentimentos. Então, traz um pouco de desconforto, mas é perceber que lá na frente isso vai ser um plus no gerenciamento dos seus negócios, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal. Então, se permitir acessar os sentimentos. Em 2025 é um ano que, assim, vocês vão estar entrando mais em contato com esse espaço emocional, até porque, em questão humanitária, nó do norte em Peixes, né? E trazendo muito também o seu sentido de vida para as coisas que vocês estão fazendo. Então, de repente, um projeto que você não imaginou que você iria um dia fazer, nossa, eu estou fazendo um projeto aqui que eu nunca imaginei. Pode acontecer coisas assim, sabe? Mas é bem positivo. Muito bem. Nossos aquarianos... O aquário é o que, assim, tá mais forte as mudanças dos aquarianos, porque... Plutão, né? Plutão em aquário. Plutão em aquário vem com tudo. E aí é interessante, né? Você aprender a se acalmar, aquariano. Aquariano tem uma ansiedade de futuro muito grande. E aí respira, volta. Quase o mesmo do Sagitário, né? Ground, uma coisa de cada vez. É verdade. E com essa força de Plutão em aquário vindo com tudo, eles vão estar acessando mais ainda a criatividade,
e os seus próprios limites, porque esse movimento vai trazer questões muito profundas que às vezes você não entrava em contato. Então, pode vir, às vezes, um choro do nada, pode vir uma raiva do nada, acolhe. Uma situação do nada também, porque Plutão é isso, né? Você tá lá, né, e cai uma pedra lá do avião que tá descendo bem na sua cabeça. Então, e aí você não é pisciano e não tem a sorte do pisciano que vai aparecer alguém que te empurra. Então, assim, você tem que estar presente, fazer meditação, sabe? Meditação, respiração, para também acessar essas questões mentais. É um ano que você pode aproveitar muito também nessa parte de inovação. Até nos relacionamentos, esse é mais inovador. Então, de repente, você se ousa mais nos relacionamentos, se apaixona por uma pessoa que você nunca imaginou também, que se apaixonaria. Então, Aquário é muito essa marca do não convencional. Sim. De quebra, né? de mudanças. Então, vocês vão estar passando por processos muito profundos e de muita mudança também. Os nossos peixinhos. Os peixinhos. Agora tô falando aqui de mim. Continue a nadar. Continue a nadar. E peixes, o que está acontecendo com nós, né? Eu falo aqui para mim também. O Nó do Norte, que é a nossa missão de alma, enquanto humanidade, o Nó do Norte tem peixes. Então, está ativando o sol dos piscianos em 2025. O que acontece é vir muito o seu sentido de vida, o seu propósito. Você vai estar mais intuitivo, criativo, mais sensível. E aí é acolher essa intuição, essa só o Saturno que às vezes vai dar umas sensações de mais humanidade. Então, cuidado com o corpo, né? Cuidado com a alimentação. Cuidar muito do corpo, porque Saturno continua em peixes. E sempre, né, nessa questão kármica, quando estamos caminhando em direção ao nosso propósito, limpando alguns karmas, parece que o universo quer testar. Então, ele joga um monte de coisa para atrapalhar você de entrar naquele caminho, de entrar na sua intuição. Então, vou dar um exemplo básico, quero parar de fumar. Parece que tudo acontece para você não conseguir. Então, qualquer situação, assim, quando você vai entrar num processo de entrar em contato com o seu sentido de vida, principalmente para os piscianos aí que isso está mais forte, vem a cauda do dragão, que no caso está em Virgem. Então, paciência, persistência, saber que o processo envolve, às vezes. É igual quando você vai fazer uma detetização, né? Sai um monte de barata, porque você detetizou, de repente, no outro dia tem um monte de barata morta lá, aquela coisa toda. Tem que limpar, né? Não tem jeito. Tem que limpar. Então, os piscianos ainda têm essa questão, mas a chave é a intuição. Joaninha Dark, que é pisciana, falou, é exatamente isso mesmo. Jô, você sabe bem como é isso aí. E aí, a gente testou alguns cristais para vocês, para cada signo, para apoiar vocês. Então, o que é a força de um cristal? A força de um cristal é até para que você possa andar com você ali para fazer, não é só a vibração também, claro, mas a lembrança daquilo que você está se propondo para esse ano. Então, propor esse cristal não é simplesmente assim, usa lá porque vai te dar sorte. Não, você vai pegar esse cristal, você vai colocar o teu propósito. A gente falou várias coisas aqui para todos os signos. Então, eu vou melhorar minhas emoções, eu vou melhorar para encontrar um novo emprego. Então, é para você colocar nesse cristal um propósito seu para esse ano. E aí você vai andar com esse cristal com você, então não adianta fazer uma drusa, gente. É um cristal. Pode ser um colarzinho, né? Pode deixar no bolso. E aí, para Áries, a gente escolheu olho de tigre. Por quê, né? Coragem. Coragem, Ariana. Estratégia também, porque qual que é a sombra? É a impulsividade. Né? E o olho de tigre, ele traz um calma, respira, olha, percebe mais daquela coisa do gatinho. O gatinho, ele não sai por aí atacando todo mundo, né? Todos os felinos, eles olham, sentem o ambiente. Calculam friamente onde eles vão pisar. Então, o olho de tigre é para te dar essa sabedoria, né? De não agir impulsivamente.
significativamente. Presta atenção onde você vai pôr a sua patinha, né? E pode ver o comportamento dos felinos também, né? O gato, ele não fica lá brigando. Ele sobe, tem um cachorro latindo. Ele sobe no sofá e fica olhando assim, que tonto esse cachorro aí latindo. A minha gatinha faz isso com a cachorra. Ela sobe no sofá e ela fica olhando. Nossa, o que você tá fazendo? Né? O felino, ele não fica se desgastando. Isso, então, para os os arianos, arianos, às vezes, vão na explosão, já entra, já fala, não, calma. Esse olho de tigre ajuda muito nisso. Para os taurinos, foi o quartzo verde. Cura. A quartzo verde também traz aí um espaço intuitivo para eles, né, Marta? E aquela coisa do suporte. Então, assim, quando tiram o seu chão, o suporte que você tem que ter é no seu coração. E o seu coração, né? Então, o quartzo verde que cura esse chakra cardíaco, tanto no seu corpo físico, em coisas do seu corpo físico, mas também te dá uma estrutura interna para sustentar as transformações externas. Então, você não está mais baseado em coisas externas para você se sustentar. Porque o problema do taurino é quando, por exemplo, ele está ali sustentando na materialidade demais, e quando ele perde aquela materialidade, ele não se sustenta, né? Então, o quartzo verde é para dar essa sustentação para os taurinos. E focar o amor. Então, programa esse quartzo verde com o seu coração. Né? Então, eu sou amor, eu sou consciência do amor, para que você possa ouvir o que é verdadeiro para você, sem buscar ficar provando, né, no mundo da matéria para os outros, mas entrar em contato com a sua verdade, porque é isso que vai levar os seus negócios mais longe nesse momento. Sua criatividade. E eu acho que é entender que eles estão além de qualquer posse material, além de qualquer bem, enfim, além de qualquer coisa material. Acho que é relembrar esse senso de humanidade, né? Que muitas vezes o taurino ele vai muito por isso. Se eu não tenho nada, eu não sou nada. E são coisas totalmente diferentes, né? Exatamente. Geminiano que tá, né, nadando Tá na boa aí? Tá na boa. Nas águas da Austrália. Sodalita, né, para melhorar a intuição, porque às vezes a cabeça do geminiano vai para todos os lados. Fica tipo uma caixinha de fósforo, eu falo, que geminiano pega uma caixinha de fósforo, cada hora você tá acendendo um fósforo, é a cabeça do geminiano. Então, Sodalita para focar mais vocês aqui na intuição, porque Júpiter tá conversando com vocês pela espiritualidade, né? E sustentação, né? Sustentação. Cancerianos, né, que estão fazendo a casinha, né, estão ali, como a Déia explicou, turmalina negra, vocês que se sentem muito atacados e aí ficam muito na casinha, turmalina negra para proteção e ajudar vocês a lidar com esse momento de transformação, né? E programar essa turmalina para realmente limpar essas formas de pensamento, sentimento negativos. E a pedrinha vai ser um filtro para você. Os leões, né, que precisam de luz, né, na autoestima, pirita, né? Bem a cara de leonino. Ixalá, muito brilho! Pirita é aquela dourada. Muito neon. O leonino já ficou todo feliz aqui. Vamos pôr uma pirita aí na sua mesa. Né? Porque o leão precisa lembrar do seu brilho. Às vezes, leão tem o brilho, mas quando esquece também é uma coisa incrível. Então, pirita para vocês lembrarem do brilho de vocês. Virginianos. Amor. Da irritação, então, quartzo rosa para vocês, virginianos. Também trabalhando o cardíaco, igual falamos pro taurino, também o quartzo verde, assim como o quartzo rosa, trabalha muito essa consciência do amor. Então, também trabalhar esse espaço, conecta o seu quartzo rosa com o seu coração, traz a consciência do amor, para que você possa eliminar padrões, esse excesso de crítica, excesso de controle. E a frequência do amor que é o que conecta você com o que você tem que fazer. Sair muito do mental e ir mais para o coração. Os librianos. Ametista. Né? Então, frequência violeta para vocês, até para transmutar, para vocês saberem distinguir as coisas, porque para dar limite você precisa saber distinguir o que é o que. E o libriano quer ser amigo de todo mundo, ele não tem noção às vezes, né? Então, a ametista é para ajudar você nesse processo dessa distinção, principalmente pelo campo espiritual, né? É sabedoria para vocês. Programa ametista aí, ó. Contribui para eu ter distinção e sabedoria aqui. Que esse cristal vai contribuir com você. E para nós, escorpianinos, escorpianos. Escorpianinos.
Tá potente aqui, né? Então, a gente tá falando das quadraturas lá, leão precisa de pirita e os escorpiões também, pedra do sol. Trabalhando a sua chama aí, a chama da sua verdade, né? Os escorpiões vão entrar com a sua essência, com a sua luz interior. Reconhecer essa luz. Eu reconheço a minha luz e compartilho ela com sabedoria. Né? Sagitário, acessando os sentimentos, acessando seus medos, como a pedra da lua. É para realmente sair mais também desse excesso de pensamento, excesso de fazer, excesso de compromissos e conectar com a sua intuição, com o feminino. Todos nós, independente de ser homem ou mulher, independente do gênero, temos os arquétipos, o princípio feminino. A lua trabalha muito esse lugar do feminino, que é a flexibilidade, a adaptabilidade, a intuição, o silêncio interior. Os capricórnios, né, que estão ali na labuta malaquita. Adoro, né? Trazendo força, adorar essa pedra. Ela é linda. E ela traz essa força, traz reconstrução corporal, traz uma vitalidade que às vezes está precisando para lidar com as transformações. E contribui muito nesse processo, né, de suporte da transformação, como a Marta falou, e de materialização. Então... Eles nem gostam, né, capricorniano? Não, eles vão gostar muito da... Menos esforço, mais resultado. Eu gosto dessa pedra, é muito linda. Aquarianos trabalhando a visão, né? Distinguir pela visão. Olho de falcão. É a pedra que saiu aqui para vocês. Distinção. Então, eu tô trabalhando a visão, meu eu do futuro, mas eu vou distinguir o que é verdadeiro aqui nessa visão. Ter sabedoria desse planejamento e saber também que não adianta a visão sem os recursos. Então, quais recursos eu vou trazer aqui? O que eu preciso para materializar? Porque às vezes o aquariano está na visão e os recursos. Trabalhar isso aí. E por último, os peixinhos selenita, para organizar, né? O peixinho vai para trás, para frente. Então... Peixinho, continue a nadar, piscianos. Estamos juntos. Vamos todos nos encontrar no oceano. E aqui, agora, a gente vai ver algumas pessoas que mandaram aqui no chat. A Renata, que é do dia 2/12 de 1976. O que vocês têm para ela? É a sagitariana, né? 2/12. 2/12. A Renata vem muito aqui uma consciência dela... perceber quais são as pessoas que vão contribuir com ela, porque ela quer fazer. Né? Então, quem pode contribuir comigo para essa questão aqui? Tá uma energia muito de parceria no campo dela. Ela olhar para isso, sabe? Quem são as pessoas que podem contribuir comigo? Porque o sagitariano, ele é cheio dos amigos, tudo, mas às vezes ele tem dificuldade de aceitar ajuda, ele tem dificuldade de abrir a vulnerabilidade. Nesse movimento todo, que pode estar vindo muita coisa à tona aí, é você fazer essa pergunta: quem pode contribuir comigo aqui? O que tem para mim aqui que eu ainda não percebi? Faz sentido. E escutar a intuição, né? Porque aí, às vezes, a sua intuição tá te dizendo, essa pessoa aí é um amigo só de bar, não é um amigo mais... E a gente quer, né, mudar de categoria. Então, é bom ficar atento a isso para não ser surpreendida. Muito bem. E no geral, assim, vocês acham que tem oportunidades? Quais oportunidades para todo mundo para 2020? Geralzão. Ai, é muita coisa aqui. Mas um ponto que tá bem legal, que eu gosto desse ano, quando a gente fala em 2025, ano jupiteriano, um ponto importante, Urano, entrando em Gêmeos também, no segundo semestre. E ele tá trazendo uma mudança nossa, enquanto sociedade, na forma de ser, na forma de falar, na forma de nos estruturarmos. Então, esse Gêmeos, ele acelera, ele traz uma velocidade muito grande junto com Júpiter, junto com Plutão em Aquário, que é quântico. Então, como que a gente se conecta com esse espaço quântico? A gente brinca aqui também, né? Nós três, que no nosso podcast, as coisas são a cocriamos coisas aqui. Por quê? Porque estamos num lugar mais conectado com o amor, porque o que conecta o quântico é a linguagem do amor. E essa velocidade toda e esse despertar de consciência que está acontecendo é para sustentar todo esse avanço da tecnologia que vem junto.
Então, estamos aí avançando a tecnologia, estamos avançando os projetos numa grande velocidade. E como que a gente trabalha isso em contrapartida? Essa consciência do amor, essa consciência que vem com o Nó do Norte em Peixes. Então, muita coisa ainda vai acontecer. As mudanças estão vindo muito forte. E aí, uma ferramenta que eu gosto de trazer é uma comparação da inteligência artificial. A gente vivia com a inteligência artificial binária, que é 0 ou 1, mais linear, mais estruturada. E hoje já existe a inteligência artificial quântica, que é admitido, por exemplo, 0 e 1. E o infinito, né? E o infinito. Então, se já existe a inteligência artificial quântica, imagina o que vem ainda nesse Urano em Gêmeos e trazer a liderança quântica. O que é a liderança quântica? É integrar esses pilares do amor, da intuição, da presença, da congruência, da flexibilidade. É exatamente isso. Você trazendo isso, você não tem resistência para a sua vida pessoal, para os seus negócios. E é muito intenso, gente. Vocês estão sentindo, né? Sim, e eu acho que um ponto-chave, assim, respondendo a sua pergunta também, complementando a Dé, é que a gente precisa olhar esse avanço tecnológico para a gente entender também o avanço que a gente tem que ter de autoconhecimento. Por quê, né? Tecnologia avançando e a humanidade... E a consciência, a humanidade não. A gente já passou por essas situações várias vezes. É perigoso. Então, eu acho que eu quero reforçar isso, sabe? Esse lance da colaboração, de olhar para essa questão toda, né? Que a gente tem falado de... Olha para você, sabe? Cuida de você. Olha para dentro. Acho que tem esse convite aí bem forte para ser feito. E a colaboração é bem isso, Ju, que você trouxe, reforçando. É a palavra-chave para lidar com essa liderança quântica. Porque ninguém faz nada sozinho. Sim. Eu não tinha como fazer esse podcast sozinha aqui. Por exemplo, ia ficar, né? Ou a Marta sozinha, ou a Ju. Não, a gente tá aqui trocando. Ou o Doni sozinho. O Doni. Ou sem o Doni não ia acontecer. Sem o Doni, então, nada acontecia. Nada aconteceria. Exato. Então, estamos num quarteto aqui, na verdade. Temos um quarto elemento, o fogo. E é colaboração, gente. E o quântico é a não linearidade. É sair desse espaço de forma, estrutura, de certo ou errado e ir para não linearidade. Muito bom. Pessoal, mandando para vocês, para apoiar, né? Já que a gente está falando de aquário, adivinha, né? A energia do Liberty Dragon para ajudar todo mundo a libertar das amarras da submissão e da codependência. Nossa, arrepiei. Vem iniciar a fazer iniciativas, mudanças saudáveis na sua vida. Né? Que forte. Faz sentido. Você não sabe por onde começar? Deixa um comentário aqui que a gente pode ajudar de alguma forma, nem que seja uma resposta. Fazendo uma leitura anual com a Dé, fazendo um coaching com a Ju, né? Dragão. Os dragões aqui. Eu chamo Doni. Depois, a Marta deixa para vocês nos stories da Hathor essa frase do Liberty, porque faz todo sentido. É a energia do ano, né? Praticamente. É a causa do sofrimento, é quando você tá preso nesses espaços, sabe? De apego com alguma coisa. É verdade. E eu acho que tem um ponto aqui também, que é essa coragem para viver o novo. Porque se a gente está nesse momento de uma transição planetária e a gente quer continuar com os padrões de comportamento, não vai. Então a gente racha. Por isso que está acontecendo esse aumento tão grande, né? Dessas questões todas que a gente está vendo aí de doenças físicas, mentais, emocionais e espirituais também, que, né? Enfim, a gente tem acompanhado. Então, assim... Relaxa, eu sei que é desafiador, mas todo mundo tá num processo, cada um no seu, né? Mas se permita, sabe? Coragem para ouvir seu coração, para fazer diferente, para ousar. Eu acho que esse é o meu recado pra galera. Hein? Acho que primeiro começa com libertando as amarras. Essencial. Essencial. Se você não liberta, você vai tentar e trava. Aí depois que você soltou, aí você fala, bom, agora quem eu sou? Aí vai rolar uma sensação de balão, estranho. Assim. E aí que, sim, começa a ousadia. Tipo, olha, eu gostei disso, mas disseram que eu não era bom nisso, então eu não vou tentar. E aí, ao contrário, aí você tenta, né? Abre a sua linha do tempo, resgata a sua criança lá de trás. A gente vem falando muito, né, em vários podcasts aqui da criança. Sim. Então, trazer essa criança... num bracinho você põe Júpiter, no outro coloca o Sol, o Liberty vem, sobe no Liberty com a sua criança, voa. E o PR vai falar muito sobre isso. A causa do sofrimento humano é o apego, que vem o medo e que vem o estresse. Então, usa o Liberty, aí chama ele para contribuir com você. Eu me liberto do medo, do apego, dos padrões, para poder trazer aí sua criança à tona. É, isso aí. Sua criatividade. É verdade.
Nossa, que bom. Muito bom, né? E é assim, gente, quer fazer uma leitura anual com a Dé, quer, né, passar por uma mesa de dragão, quer fazer uma organização com a Ju, precisa ali, né, tem um projeto, tá tudo na cabeça e não sabe como começar, chama a Ju. A Ju é uma organizadora de ideias, ela tem nó do norte em touro, então ela tem essa facilidade de manifestar suas ideias. Né? E aí aproveita, porque é isso, às vezes a gente também tem que entender na era de aquário que não precisa fazer tudo sozinho. É verdade. Né? Às vezes, lá no passado, a gente aprendeu muito que tinha que fazer tudo sozinho, que é horrível pedir ajuda, não posso pedir ajuda. Quantas pessoas, né? Ai, que besteira, você está fazendo o quê no psicólogo, né? Então, a geração, né, dos nossos pais tinha muito isso. A nossa geração já começou a quebrar essa barreira, entender a necessidade de saúde emocional. Só que agora precisamos mais à frente, no sentido de entender que a gente não precisa fazer tudo sozinho. Né? A gente pode pedir ajuda, né? A Ju tem uma qualidade, a Dé tem outra, eu tenho outra, a Dodin tem outra, você tem outra. Então, quais são suas qualidades para contribuir? Essa era de aquário, né? Deixa aqui no comentário, ó, o que você é bom. Às vezes a gente pode precisar do seu serviço e a gente não sabe. A gente não sabe. Você pode estar aqui com a gente. Podcast. Quer participar do podcast. A gente co-cria, como a Débora falou, aqui a gente co-cria. Né? E ninguém co-cria nada sozinho, então comenta aí. Né? Boa. Então, pessoal, entra nas nossas redes sociais, né, dá like, acende o sininho, compartilha. É um ano que vai ser muito bacana receber esse Júpiter na sua vida de verdade, assim. Não tipo, nem sei, falaram de um negócio chamado Júpiter, mas não faço nem quer. Não, agora você sabe e a gente trouxe bastante coisa para você poder integrar essas informações em você. É isso, gente. Aproveita. É um ano que daqui só 12 anos temos Júpiter ativando pontos no seu mapa, porque todo ano a gente pode até fazer um outro podcast para falar como ele ativa em cada área da vida. Então, assim, o ponto que ele está hoje no seu mapa é só daqui 12 anos. Ou seja, traz essa consciência de Júpiter, ativa e conecta com o seu coração, que é o mais importante. Muito bem, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Estamos aqui a serviço. A gente se encontra no próximo podcast. Feliz ano novo! Beijo! Feliz ano novo! Beijo! Obrigada, gente.